Boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todas e todas que estão aqui conosco hoje para essa última sessão plenária do nosso 9º Fórum da Internet no Brasil. Quero cumprimentar e agradecer a presença dos nossos painelistas, o Dr. Arthur Coimbra, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, Dr. Paulo Sinado, do CENFRACOM TCU, a Cristiane Gonzalez, do Lavitz, a Alexandre Castro, do Sinditele Brasil, ao meu lado, Leonardo Dias, do Solintel, representando pequenos provedores, o Márcio Patusco, do Clube de Engenharia, e a Flávia Lefreve, do Intervozes. Como vocês sabem, os nossos debates eles buscam trazer a diversidade das opiniões dos setores representados no CGI. Então, temos aqui o setor governamental, o setor empresarial, o terceiro setor e a academia. E eu aqui também farei uma intervenção representando a academia. Vamos começar as nossas apresentações. Cada um vai ter 8 minutos, com prorrogação de, no máximo, mais 2 minutos. Então, eu peço a atenção dos palestrantes para esse prazo. E eu gostaria de começar, então, com o representante do setor governamental, o Arthur Coimbra, do MCTIC. Por favor, Arthur. Obrigado, Zé Luiz. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde, meus colegas de mesa. Eu quero dedicar esse curto espaço de tempo que eu tenho para, na verdade, registrar um dia que, na verdade, é histórico, porque, coincidentemente, hoje, no dia desse painel, foi publicada a Lei número 13.879, após a sanção do Presidente da República, que realiza a alteração mais profunda já feita na Lei Geral de Telecomunicações, 22 anos depois da sua promulgação. E é importante a gente, então, ter bem claro o que essa lei faz, né? Essa lei faz duas coisas, né? Entre outras, mexe com satélite, mexe com radiofrequência, mas são duas coisas principais que eu gostaria de destacar aqui. Em primeiro lugar, ela relativiza o regime público na Lei Geral de Telecomunicações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um serviço pode ser considerado essencial de telecomunicações e não ser prestado mediante uma concessão, um contrato de concessão, mas pode ser prestado como um serviço em regime privado, como qualquer outro. Isso, na verdade, consolida uma tendência mundial. Muitos países já abandonaram as concessões de telecomunicações. Para dar alguns exemplos, a Estônia aboliu em 2001, Hungria aboliu em 2002, Espanha aboliu em 2003, Portugal aboliu em 2013. E quando a gente analisa os 50 maiores países do mundo, 84% deles já não tem concessão de telecomunicações, no nosso caso uma concessão de telefonia fixa ainda, né? Então, além de fazer isso, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa lei autoriza que as atuais concessionárias de telefonia fixa, que são 5, né? A gente tem Oi, Embratel, Vivo, Sercontel e Algar. Então, autoriza que essas empresas elas adaptem a sua concessão de telefonia para uma autorização. E o que tem de importante nisso? O importante nisso é que ele permite que todo o dinheiro que hoje é gasto com a rede de telefonia fixa, manutenção de orelhões, instalações e manutenções de equipamentos de telefonia fixa em localidades de 300, 400, 500 habitantes, em que ninguém quer telefone fixo, porque já tem telefone móvel. Então, ele permite que todo esse dinheiro que hoje é, digamos assim, desperdiçado em um serviço que ninguém mais quer, ou que quase ninguém mais quer, permite que esse dinheiro ele seja redirecionado para uma coisa que quase todo mundo quer,
que é banda larga. Então, o que vai ser feito agora é que vai haver uma regulamentação, a agência vai empreender uma série de cálculos para chegar a esse valor econômico. Falou, olha, você está trocando uma concessão de telefonia por uma autorização, você está deixando de ter uma série de obrigações e essas obrigações têm um valor, né? A gente está, quando removendo essas obrigações, está gerando um valor a favor da sociedade e esse valor vai ser convertido em compromissos de investimentos, né? Esses compromissos de investimentos, eles vão seguir mais ou menos o que consta, vão ser regulamentados em breve, mas vão seguir mais ou menos o que consta no decreto 9.612 de 2018, que são basicamente 3 tipos de compromissos de investimento. Em primeiro lugar, levar uma rede de transporte de fibra ótica para cidades que ainda não possuem. Então, o Brasil tem mais ou menos 67%, 68% das cidades que têm backbone, backhaul de fibra ótica. A ideia é aumentar esse número para 70%, 75%, 80%, para o que for possível. O segundo tipo de investimento que vai ser realizado é a expansão de banda larga móvel, 4G, 5G, para localidades no interior e também para as áreas rurais mais populosas e produtivas. E, em terceiro lugar, os investimentos também serão voltados para a expansão de banda larga fixa, redes cabeadas de fibra ótica nas cidades, orientadas muito pela cobertura de escolas urbanas. A gente tem um grupo grande de escolas urbanas acima de 500 alunos, escolas públicas urbanas de 500 alunos, que não têm acesso à internet e uma capacidade suficiente para ter aplicações pedagógicas. E é o que a regulamentação vai fazer agora. O presidente vai editar uma regulamentação com o apoio do nosso Ministério, e o Ministério também vai realizar alguma integração dessa regulamentação. Ela vai esclarecer e detalhar alguns pontos da lei. Além de elencar com precisão quais serão esses compromissos de investimentos, aonde as operadoras que assim quiserem, né, fazer adaptação, onde elas terão que investir, a regulamentação vai estabelecer alguns prazos, alguns critérios, vai adotar algumas medidas procedimentais em relação às garantias que as operadoras têm que apresentar, no sentido de que vão cumprir esses investimentos que têm que ser realizados. Vai fixar, por exemplo, que nos locais em que existe telefone fixo e que não tem uma competição adequada, localidades muito pequenas, esses locais eles vão ter que continuar sendo atendidos com telefonia fixa, mas que também essa telefonia fixa poderá ser substituída por uma telefonia móvel, por exemplo, né? E, por fim, um dos pontos que deve ser regulamentado é a publicidade na fixação dos compromissos de investimento, porque existe um hiato de informação entre o poder público e a iniciativa privada, e a gente não sabe com perfeição, a gente tem um dado bastante acurado, mas não é perfeito, de quais cidades já têm infraestrutura e quais cidades não têm, quais municípios já têm infraestrutura e quais municípios não têm. Então, à medida que a gente torne público a intenção de fixação desse compromisso de investimento, a sociedade pode olhar e falar, olha, tem um problema aqui, porque você está mandando essa operadora investir no município em que já existe rede. Então, substitua esse município por outro. Então, toda essa publicidade vai ser feita. Bom, de maneira resumida, é isso, é um relato do que consiste essa lei que foi publicada hoje, né, e uma perspectiva muito positiva de que a gente vá ter novos investimentos muito fortes para a interiorização da banda larga. Obrigado. Muito obrigado, Arthur. Eu queria passar a palavra agora ao Paulo Sinando, do TCU, para fazer a sua intervenção. Alô. Boa tarde a todos. Vou botar minha apresentação, por favor. Estou falando aqui em nome do TCU, agradeço o convite, né, do CGI para participar desse evento, muito importante.
adiantando aqui a apresentação, o que o TCU, né, ou o Tribunal de Controle Externo, né, que atua sobre os órgãos jurisdicionados, no caso específico aqui do setor de telecomunicações, que é a Anatel, o MCTIC e a Telebrás, né? Aqui. Passou uma. Desculpa. Então, eu faço parte lá da CEINFRACOM. O TCU é dividido em secretarias especializadas, justamente porque o TCU, um tempo atrás, entendeu que o órgão precisava se especializar, ter pessoas especializadas em cada área. Então, tem secretaria especializada em saúde, em educação, tem uma secretaria especializada em infraestrutura, a qual eu faço parte, é a CEINFRACOM, que tem uma área específica que cuida de telecomunicações, setores postais, mineração e infraestrutura hídrica. E, no caso específico, eu atualmente sou diretor da área de telecomunicações. E o TCU, ele tem um mandato constitucional, né? Por que o TCU pode fazer isso? O artigo 70 e 71 da Constituição permite isso, né? Permite não, delega isso ao TCU, né? Então, o TCU ele é responsável por fiscalizar tanto a formulação e condução da política pública, como a parte de regulação, desestatização, privatização ou concessões, né? E a gestão de empresas estatais, né? No caso, a nossa área, os Correios e a Telebrás, né? Então, por isso que o TCU atua nessa área, né? São alguns trabalhos que a gente fez relacionados ao tema desse painel, infraestrutura e inclusão digital. Vou falar de 3 especificamente, não é exaustivo, a gente fez muito trabalho já. Desde 98 a gente acompanha aí, desde a privatização, a criação da Anatel, não só da Anatel, de todas as agências reguladoras, né? Então a gente tem uma história de trabalhos muito grande nesse setor, muito rica nesse setor. Então, a gente fez trabalho sobre inclusão digital, banda larga, termos de ajustamento de conduta, FUST. Aqui especificamente para a Amazônia, fez uma auditoria operacional sobre a Amazônia Conectada. Então eu vou falar de 3 específicos que estão mais relacionados ao tema desse painel. O primeiro é a inclusão digital. A gente fez um levantamento sobre inclusão digital e a gente chegou à conclusão, baseado, só relembrando que o TCU faz trabalhos, nós somos auditores, né? Nós somos engenheiros de telecom, nós não somos reguladores, somos auditores. Então, a gente usa critérios de todo o trabalho que a gente faz. Quais são esses critérios? É a Constituição Federal, são as leis setoriais, são os decretos setoriais, são as boas práticas brasileiras e internacionais. E nós, assim como existe a OIT, né, que é a União Internacional de Telecomunicações, existe um órgão que chama INTOSAI. É um órgão mundial que normatiza a fiscalização de controle externo no mundo todo. Então, nós temos, como tem o TCU, tem o TCU dos Estados Unidos, da Inglaterra, todos os países têm o seu TCU, né, que a gente chama de Entidade de Fiscalização Superior. Então, a gente faz trabalhos baseados em critérios. E esse trabalho aqui a gente verificou, pelas leis, pelos critérios, que a inclusão digital não é só a infraestrutura, que é o tema desse painel. Além da infraestrutura, você tem que cuidar da alfabetização, da capacitação das pessoas e também do conteúdo, né? Então, a gente tem que levar a infraestrutura, mas junto tem que capacitar aquelas pessoas que vão ter aquela infraestrutura disponível e tem que ter um conteúdo disponível para aquelas pessoas, específico para o que você quer fazer. Na verdade, o problema é a exclusão digital, né? E o que leva à exclusão digital? É uma dificuldade de acesso, seja por não ter infraestrutura ou por condições financeiras, a pessoa não consegue pagar. É a falta de conteúdo específico para a educação, por exemplo, para a saúde. É a falta de infraestrutura em si, que em muitos locais não tem infraestrutura, algumas cidades não têm infraestrutura e outras não têm infraestrutura adequada, né? Precisa de uma gestão da política pública e também a questão da alfabetização digital, que é da capacitação. Outro trabalho que a gente fez em 2018, esse é mais recente, foi sobre a política pública de banda larga, né? Foi até antes do decreto que o Arthur mencionou, em 2018, né? O decreto 9612, que saiu no final do ano, não me lembro a data certa. E esse trabalho foi realizado antes um pouco, né? Então, esse é um dado do CETIC, até desatualizado, que é 2016. Melhorou um pouco, né, esse percentual, mas não tanto assim. Então, o problema é que no Brasil ainda existem muitos domicílios que não têm acesso à internet, muitas pessoas, né? E a gente vê que também a desigualdade regional. Isso é mais grave aqui na região norte e na região nordeste, né? Apesar de que na região sudeste tem muita gente sem acesso à internet. Precisa a política pública olhar para eles também. Mas tratando o aspecto da desigualdade regional, a gente vê um problema maior na região norte e nordeste. E um dos aspectos que é muito falado, por que não tem política no Brasil, né, é a questão dos aspectos financeiros, dos recursos financeiros. Então a gente montou esse quebra-cabeça aí, que são
possíveis fontes de financiamento, né? E o problema é que algumas dessas fontes, ou quase a maioria delas, são fontes não recorrentes, ou seja, não são fontes constantes, que poderiam ser usadas no orçamento da União de longo prazo, né, para a política pública. Então, acho que todos nós temos que pensar como garantir um orçamento, né, um recurso financeiro para uma política perene de longo prazo para a banda larga, né? Então, quais os riscos que a gente identificou de uma política de banda larga, né, ou a falta de uma política, né? Se não conseguir reduzir as desigualdades regionais, os investimentos, como o Arthur mencionou, eles vão fazer já fizeram um decreto, uma priorização, e também vão fazer um decreto de regulamentação da nova lei, onde vai ser feito esse investimento, para não haver ineficiência dos investimentos, né? A falta de governança, depois de uma política pública bem estruturada, e a insuficiência dos recursos públicos, que eu falei. Então, são exemplos, não vou ler aqui, mas são exemplos de recomendações. O TCU se pronuncia por recomendações, determinações, né, desse trabalho específico, que, como eu falei antes, do decreto 9.612 de 2018. Então, algumas coisas que estão aí já foram tratadas nesse decreto pelo MCTIC, né? Então, recomendou o quê? A questão do compartilhamento de infraestrutura, né? Quando o recurso fosse feito com investimento público, dinheiro público, se essa infraestrutura fosse compartilhada, o Ministério tratou um pouco disso no decreto, né? Recomendou também a Casa Civil, o Ministério e o Congresso que avaliassem a lei do FUST atual, porque do jeito que ela não pode ser usada na banda larga, então avaliassem a necessidade de alteração nessa lei. Também recomendou a alocação dos recursos públicos visando a reduzir a desigualdade regional, né? E que fosse elaborada uma política de longo prazo, de banda larga, né? Com prazos, com condições de financiamento. E atualmente foi lançado esse ano, se não me engano, ao final do ano passado, um guia de avaliação pública, de política pública pelo Executivo Federal, né? Que permite isso, né? Então, outra auditoria que a gente fez foi dos fundos setoriais de telecomunicações. São 3 grandes fundos, o Fistel, o Funtel e o FUST. Eu vou tratar aqui mais do FUST, está relacionado aqui ao tema do painel. Então, a gente verificou o seguinte, que o TCU verificou, que praticamente 100%, só é zero ao longo do ano. Esse dado é de 2016, eu acho que hoje esses 20 bilhões que foram arrecadados devem estar em torno de 24, 25 bilhões, se não me engano. E desse total, só 192 mil reais foram usados num projeto que a Anatel fez para acessibilidade de orelhão, né, à época, né? Então, esses recursos não foram usados, foram recolhidos, foram contingenciados. À época dessa auditoria, tinha 3,2 bilhões dos recursos ainda em saldo, mas provavelmente não deve ter mais, né? E a gente recomendou aquela questão do Ministério, junto com a Casa Civil e com o Congresso, verificar a questão da pertinência dessa lei, da modificação da lei, que agora, me parece que já está no Ministério, né, um projeto de lei para alterar a lei do FUST, para permitir que use ele na banda larga, né? Tá. Então, a importância aqui é justamente essa. A gente busca, o TCU busca, através do seu mandato constitucional, né, verificar e alertar, assim, sugestões de melhoria para a política pública. É um dos pontos que o TCU, a intenção do TCU é aprimorar o serviço público que está sendo prestado para a sociedade, né? A gente busca, através dos nossos trabalhos também, e algumas recomendações, determinações que eu coloquei, justamente isso. Então, no caso do FUST, era que esse dinheiro seja usado para a universalização, não seja contingenciado, né? É uma questão de transparência. Existe o fundo que é recolhido pelas empresas, né, 1% da receita todo mês, e obviamente para os usuários que pagam isso. E esse dinheiro não está sendo transparente, ele está sendo usado aonde, né? Então, ele não está sendo usado para o destino que ele foi criado. Quero agradecer, tinha só os desafios que a gente tem pela frente, né? Com a aprovação da nova lei, a gente tem um país enorme, carente de infraestrutura, e nós temos vários desafios para poder atender isso. Nós temos agora uma das fontes, né, como o Arthur comentou, é a questão do projeto agora a lei, né, dessa migração, como vai ser usado. Nós temos então que atender o Brasil o máximo possível com a fibra ótica. A internet móvel, ela é importante, mas ela não é substituto da internet fixa. Então, o Brasil tem que buscar chegar com a internet fixa o máximo possível. Obviamente, tem lugares que não vai ser possível. Temos o satélite brasileiro da Telebrás e outros satélites no Brasil também com boa cobertura, uma nova tecnologia que é a banda Ka, que permite uma comunicação de dados já bem boa, né? Que está sendo inclusive usado para as escolas.
E eu gostaria de agradecer aqui e colocar à disposição o seu convite para o TCU, que normalmente a gente não participa desse tipo de fórum, mas é muito importante para a gente. Acho que a sociedade precisa conhecer o TCU e o TCU precisa aprimorar sua comunicação com a sociedade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui de ter participado desse evento. Obrigado, Paulo, pela sua apresentação, pelas suas palavras. E agora eu passo para a Cristiana Gonzalez, que vai trazer para nós um pouco da perspectiva da visão acadêmica. Vocês podem ver minha apresentação? Preciso... Bom, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite do Comitê Editor da Internet no Brasil para participar desse painel. Bom, eu sou pesquisadora da Unicamp, do programa de pós-graduação em Sociologia, e também pesquisadora da rede Lavites, né, que é uma rede latino-americana de pesquisadores em tecnologia de vigilância. Vou tentar ser rápido. Bom, vários estudos, né, na área da área de estudos de ciência, tecnologia e sociedade, eles afirmam que existe uma espécie de invisibilidade das infraestruturas, né? Eu coloquei essa foto aqui, que eu tirei aqui em Manaus, logo quando eu cheguei, né? Está um pouquinho pequeno, mas vocês podem ver que é um satélite, né? Um receptor de satélite em cima de uma árvore, né? Ele está meio escondidinho, né? Então, eu queria brincar um pouco com essa ideia de visibilidade das infraestruturas. O que ela significa? Que, em termos gerais, as infraestruturas são feitas para a gente não perceber que elas existem, né? Então, elas estão... elas devem ter algum tipo de eficiência, de rapidez e velocidade para que elas não atrapalhem a nossa vida no cotidiano, né? Mas o que acontece aqui no Brasil, né? A qualidade da nossa infraestrutura ela é tão baixa, né? Às vezes o preço é tão alto que em áreas aqui como Manaus ou no Amazonas acontece uma chuva, né? A internet já cai, comunidades ribeirinhas não têm acesso a essa infraestrutura, então se em tese, né, na teoria, as infraestruturas são invisíveis, aqui a gente sente elas a todo momento. Além disso, né, o que eu vou falar aqui é um pouco sobre as redes comunitárias também, e eu vou discutir um pouco como as próprias redes comunitárias são invisibilizadas na regulação, né, de telecomunicações e políticas de acesso à internet. Eu vou começar falando do PLC 7916, que hoje, né, então peço desculpa toda hora que vocês lerem 7916, é a lei número 13.879, que foi sancionada hoje, né, que o Arthur Coimbra já mencionou na apresentação dele, né. Eu queria fazer um comentário sobre essa lei, né, falando que os termos dessa lei são insuficientes para garantir a aplicação dos recursos, né, dos valores econômicos associados às concessões, né, que são de natureza pública, por investimentos em infraestrutura privada, né. Então, na troca dos contratos de concessão por autorização, né, não tem um direcionamento, né, para a aplicação desses recursos, né, especificado na lei. Eles usam apenas um termo que é priorização para resolver problemas de desigualdade. Mas hoje a gente sabe que o termo desigualdade está um pouco elástico, né? Basta vocês verem, eu trouxe aqui a revista do .br, né, onde ela fala que o agronegócio tem problemas de conectividade, né? Então, para vocês verem como a interpretação é dúbia e complexa, né? Que vai se entender por desigualdade nesse caso, né? Seria o agronegócio ou seria as comunidades ribeirinhas, né? E outras comunidades rurais? E como que isso afeta as redes comunitárias, né? Essas políticas, né, esse projeto de lei específico poderia levar em consideração, né, as atividades das redes comunitárias. E uma das consequências, né, e só para ilustrar, a consequência, né, desse descaso com a necessidade de você cumprir com regras de acesso, de universalização do acesso, é o preço da interconexão, né? As redes comunitárias elas podem ser intranet, elas podem se conectar a um provedor comercial, né? Esse custo de interconexão com o provedor comercial, ele se torna muito elevado, né, se você não tem uma política específica para esse tipo de atividade desempenhado pelas redes comunitárias.
Outro problema, né, dessa lei é a renovação indefinida do espectro eletromagnético, né? Então, você, além de manter os oligopólios, né, que as empresas, né, que já detêm, que já são titulares, né, dessas redes móveis, e geralmente elas atendem apenas em áreas de interesse comercial, e é por isso que aqui, né, regiões como o Amazonas, você tem problemas de conectividade. Você também limita a possibilidade de revisão de regras de compartilhamento, né, para o uso de interesse público ou social. Hoje não existe isso, as regras de compartilhamento só se aplicam para provedores comerciais. Um dos exemplos, né, como essa política é frágil, né, é o caso da frequência de 450 MHz. Né? Então, ela deveria, em vez de, ela foi a leilão em 2012, né, com vistas no contexto da Copa do Mundo. Ela deveria servir para atender, né, áreas rurais, incluindo escolas públicas nessas áreas rurais. Né? Então, como é importante não só pensar escolas públicas em áreas urbanas, mas também em áreas rurais, né? 100% dos municípios, escolas até 2017. Mas nenhuma dessas prestadoras que obteve a outorga cumpriu com essas obrigações, né? E ao invés de você, em vez de elas devolverem, né, essas frequências para o poder público, né, hoje a gente se encontra num impasse. Então, ninguém sabe se a gente pode usar o satélite para fazer uma transição, porque a desculpa é que não tinha tecnologia, né, 4G para essa faixa de frequência, ou então devolver, e aí existe um interesse enorme em usar isso para IoT nas áreas rurais. Aí a gente já sabe que é para o agronegócio, não é para conectar comunidades rurais ou redes comunitárias em comunidades rurais e quilombolas. O PERT também, ele é uma política pública, né, que vem sendo discutida e desenvolvida. Mas ele é importante porque ele reconhece que existe uma desigualdade no digital, né, desigualdade de acesso. Mas, enfim, a gente precisa ampliar de novo as regras de compartilhamento, diferenciar serviços com e sem fins de lucro, né, no desenvolvimento das políticas de ampliação do acesso. Ela dá excessivo destaque para o papel do mercado na resolução dos problemas de conectividade, né, não chega a pensar em outras formas de conectividade. Entre outras medidas que eu coloquei aqui como a maior participação de representantes dessas redes comunitárias nas revisões periódicas, né? O anteprojeto do FUST também é interessante, né? Porque mas ele poderia ser, que é o uso do recurso desses fundos de universalização, ele poderia se adequar melhor a políticas para incentivar as redes comunitárias, né, e pontos de acesso público, né? Ou seja, destinar uma parte desse financiamento do FUST para esse tipo de rede. Então, a gente pode, enfim, incluir, né, na lei do FUST esse tipo de projetos e programas, né, destinados a redes comunitárias, incluir também representantes das redes comunitárias no conselho gestor, né, e talvez até recursos para desenvolver pesquisas que beneficiam as redes comunitárias. Por exemplo, a gente usa-se muito software livre, e o software livre de difícil acesso, né, a população, a membros dessas comunidades, né, essas populações. Então, a gente poderia destinar recursos que melhorassem a tecnologia das redes comunitárias, né, ou até mesmo a interface que se usa na implementação dessas redes, né. Então, como fica o FUST com o PLC 7916, ou a Lei 13.879, sendo que ela prevê isenção de contribuição para o FUST, então os fundos vão se encolher, né? E também a gente perde o objeto da contribuição, que é a telefonia fixa, né? Então, isso é uma questão que fica para a gente discutir aqui. A gente também tem um satélite geoestacionário, que ele também está numa disputa judicial hoje, né? E já no seu processo de desenvolvimento, implementação, ninguém pensou em uma política para implementar via satélite, implementação de via satélite de redes comunitárias sem fins de lucro em áreas de infraestrutura de banda larga, né? Também aqui tem um outro problema com o PLC 7916 e a privatização da Telebrás, porque a gente podia usar a Telebrás, né, para fornecer rede para essa banda larga para essas redes comunitárias. Daí eu queria terminar falando que, enfim, como áreas sem acesso, né? Eu queria falar sobre infraestrutura e economia feministas, né? Essa foto é de uma iniciativa no Vale do Ribeira, onde a gente tem
o desenvolvimento de atividades de agroecologia, né, de mulheres quilombolas. Então, não só no Vale do Ribeiro, mas tem outras iniciativas que algumas organizações não governamentais realizam, né, no interior do Brasil. Então, você tem Conceição de Salinas, na Bahia, você tem iniciativas de mulheres marisqueiras quilombolas no Piauí. E elas desenvolvem o que a gente chama de economia feminista, né, preço justo, relações de autogestão, e que ainda leva em conta todo o trabalho que está por trás, né, de um trabalhador antes de sair de casa, cuidado com os filhos, cuidado com a casa, enfim. Isso é uma economia feminista, e existem milhares de comunidades desse tipo no Brasil. Então, você poderia usar redes comunitárias, né, e infraestruturas feministas para facilitar o acesso desses grupos, né, aos consumidores, usando, por exemplo, né, as redes comunitárias como uma espécie de plataforma, né, que depende de uma série de investimentos, mas também da infraestrutura que não chega nessas redes comunitárias e que não vai chegar se a gente continuar, né, com esse tipo de prioridade ou de não prioridade, né, das políticas atuais de acesso à internet. Então, as redes comunitárias também servem para compartilhamento de arquivos, né, de conhecimentos, desenvolver infraestrutura de comunicação popular, que são abertas, descentralizadas e geridas pelos seus próprios usuários a um custo muito baixo, né? E isso também beneficia a permanência de jovens nessas comunidades. Então, enfim, acho que se a gente enfrenta algum tipo de problema, e eu retomo a revista, porque eu fiquei muito impressionada, mal impressionada, na verdade, que uma questão de campo conectado, né, não é uma questão de agronegócio. A gente precisa desenvolver melhor essas comunidades e levar a infraestrutura a essas comunidades, né, beneficiando esse tipo de economia. Obrigada. Obrigado, Cristiana. Bom, agora eu vou tirar o meu chapéu de moderador, ou quem sabe fazer uma automoderação. Uma automoderação moderada. E também trazer para vocês uma perspectiva do lado acadêmico sobre a questão de inclusão digital e infraestrutura. Passa o passador, por favor. Bom, vamos falar primeiro de infraestrutura, porque, como visto também já aqui, infraestrutura é um dos componentes essenciais para a gente falar de inclusão digital. Sobre a RNP, a gente tem um backbone atual, 2019, um backbone multi-gigabit, totalmente em fibra ótica, um esforço bastante grande nos últimos 30 anos, desde que a RNP foi criada. Pontos de presença em todas as capitais. Os 2 primeiros circuitos de 100 gigabits foram instalados em 2019, que foram de Recife a Campina Grande, depois Campina Grande a Natal. E temos uma rota Fortaleza-Salvador também de 100 gigabits em 2019. Até 2022, graças à parceria que conseguimos construir com o setor elétrico, e isso não foi um processo simples nem fácil, para a gente conseguir a primeira parceria, por exemplo, com a Chesf, nós levamos nada mais, nada menos do que 13 anos discutindo sobre essa parceria. E talvez graças à crise de 2016, 2015, 2016, que a gente conseguiu fechar essa parceria. E a partir daí, talvez por interesse, percebendo eventuais benefícios que o próprio setor elétrico pudesse ter nessas parcerias, nós conseguimos fechar com Furnas, com a Eletrosul e, mais recentemente, com a Telebrás. Não conseguimos, infelizmente, uma parceria aqui na região norte com a Eletronorte. E temos também em andamento uma parceria com a Angola Cables para implantar no Brasil um Global Exchange Point, um ponto de troca de tráfego internacional lá em Fortaleza. O acordo com a Telebrás, ele nos permitiu cobrir uma região que de outra forma não seria possível por conta da falta do acordo com a Eletronorte. Então, aqui na região norte, parte da região norte e parte da região centro-oeste, nós vamos atender graças a circuitos que a Telebrás vai estar permutando. Quer dizer, todo esse processo, é importante destacar, ele não inclui necessariamente investimento ou gasto permanente com contratação de circuitos. Nós conseguimos, através desses acordos, substituir despesas correntes por investimentos em acender capacidade na fibra e trocá-las com os nossos parceiros através desse processo de permuta. O backbone final
até o início de 2020, para esse ano, nós esperamos ter implantado toda a fase 1 da CHESF, que é a parte da região Nordeste, na parte de Furnas, Rio, São Paulo e Campinas, na parte do Sul, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, Telebrás, no acordo Telebrás, Belém, Macapá e Manaus, ou seja, como eu já anunciei anteriormente, Manaus vai receber aquela linha verde que está ali, que passa por Macapá, com 100 megabits, e Cuiabá, Porto Velho, também ainda um trecho de 100 megabits, no meio de lugar nenhum, mas que daqui a pouco vai estar conectado com Brasília e Campo Grande, nessa capacidade. O Backbone de 2022, a gente também inclui as conexões internacionais, que eu já tinha mostrado em uma outra apresentação, mas vale a pena destacar que isso é parte de uma estratégia global, onde os europeus estão permutando capacidade conosco nesse cabo submarino até a Europa, por conta desse acesso, desse trânsito da região nordeste do Brasil até o sul do Brasil, porque o interesse deles é chegar nos grandes equipamentos, telescópios que estão localizados na Argentina e no Chile, e precisam desse trânsito acadêmico. Então, é parte de um processo muito mais amplo que beneficia não só nós brasileiros, como a América Latina também. E por que tudo isso é importante? Porque aí nós estamos falando da inclusão digital, dos desdobramentos e consequências desse processo de implantação, de crescimento e ampliação da rede acadêmica para a sociedade. Os desdobramentos que isso traz, eles se concretizam através desse modelo de compartilhamento de backbone com as elétricas, onde nós estamos não só acendendo capacidade na fibra ótica para nosso uso, como também para o uso dessas empresas e dos provedores, alavancando o mercado e permitindo com que esses provedores, que de uma forma ou de outra não teriam motivo ou condições de fazer investimento, conseguem agora atender a regiões do país que de outra forma não seriam facilmente atendidas. As redes metropolitanas, que nós iniciamos a implantação em 2005 e que já atingem hoje mais de 50 localidades, algumas ainda em construção, elas são realidade e chegaram aqui em Manaus em 2008, e permitindo que não só o setor acadêmico fosse interligado, as instituições acadêmicas, mas também o governo e os provedores, através de uma parceria com o NIC-BR, que implanta o PTT Metro. Além disso, as cidades digitais e o programa do Ministério da Ciência e Tecnologia também conta com a participação da RNP, sendo no papel de fazer a vistoria da implantação e da aceitação, e também, por conta disso, a gente recebe o direito de uso de 2 pares de fibra para uso acadêmico. Então, tudo isso representa um esforço muito grande e que traz consequências importantes para a inclusão digital, através dessas permutas e dessas parcerias que temos conseguido construir. A Iniciativa Veredas Novas é um espaço onde a gente tem atuado também para chegar ao interior, e aí, novamente, parceiros como governos estaduais que perceberam e entenderam que o modelo da lei anterior de telecomunicações não era suficiente para atender as necessidades dos estados no atendimento à população. Então, cada vez mais nós nos aproximamos e conseguimos construir parcerias com os governos estaduais e, mais uma vez, os pequenos e médios provedores. Atualmente, a gente tem uma distribuição de circuitos na rede acadêmica que está centrada essencialmente em capacidade de 100 megabits e de 1 gigabit. A proposta sempre foi que a gente chegasse nas sedes das universidades com 1 gigabit e nos campi do interior com até 100 gigabits. Isso representa hoje para a gente mais de 75% dos circuitos contratados com provedores locais e regionais. A gente saiu há 5, 6 anos atrás de contratos com 3 ou 4 operadoras, grandes operadoras, e temos hoje cerca de 80 provedores no interior atendendo a RNP. E aqui um pouco só rapidamente dos locais onde a gente está chegando, e aí aqui a gente entende como a inclusão digital pode se desdobrar disso. Senhor do Bonfim, Itaberaba, Vitória da Conquista, Itabuna e Ilhéus, Caruaru, Guanambi, o estado de Pernambuco todo, através dessa parceria com o governo, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, enfim. Esse é um exemplo de como uma política voltada para um segmento, como foi
tem sido educação superior, ciência, tecnologia e inovação, tem capacidade, tem desdobramentos sobre a inclusão digital de outras regiões, de outras populações no nosso país. Obrigado. Eu quero convidar agora o Alex, aqui ao meu lado, para fazer o pronunciamento, apresentando o Cinti Telebrasil e o setor empresarial. Bom, obrigado. Queria primeiro cumprimentar os colegas da mesa, cumprimentar todos os presentes, uma boa tarde para todos e também aqueles que nos ouvem de forma remota, também gostaria de cumprimentá-los. Bem, gente, os assuntos que envolvem infraestrutura, que envolvem inclusão, eles são muito complexos para que a gente possa tratá-los em 8 minutos. Então, é uma tarefa impossível para mim tratar de todos os temas que são envolvidos, né, nesse processo em apenas 8 minutos. Então, eu vou apenas pontuar algumas coisas para vocês, para que sirvam como reflexão e que a gente possa, então, seguir olhando para o futuro, não olhando para o passado. Mas é importante que a gente fale um pouquinho do passado, para que se tenha a noção de que o setor de telecomunicações já investiu, desde a privatização até os dias de hoje, cerca de R$1 trilhão. R$1 trilhão é muito dinheiro. Talvez não o suficiente para um país com as dimensões do Brasil. E nas reuniões que a gente faz com os países do BRICS, que são países mais parecidos com a gente em termos de dimensão e distribuição da população, e até também em relação à desigualdade social, a gente percebe que os problemas são muito parecidos, né? Então, a necessidade de investimentos de recursos é infinita. E é preciso que a gente otimize esses investimentos para que atenda-se a maior parte da população. E isso é que, de uma maneira geral, o governo e as empresas têm feito desde a privatização, ou seja, privilegiado os locais onde se concentra a maior parte da população, que são as grandes capitais, né, as sedes dos municípios, e que concentram mais ou menos de 70% a 90% da população brasileira. Então a gente vê que muitos distritos, muitas aldeias, muitas vilas, às vezes ficam sem atendimento ou recebem um atendimento por sobrealcance, ou seja, alguém instalou uma infraestrutura para atender a localidade A e por uma característica técnica, por sobrealcance, acaba se atendendo também uma área rural ou até uma pequena vila, etc. Mas o regulador, como eu mencionei ontem, na sessão de ontem, o regulador, quando discutiu e aprovou a Lei Geral de Telecomunicações, em 1997, ele já imaginou essa questão, esse problema, e ele criou, então, obrigou as empresas que exploravam o serviço de telecomunicações, todas as empresas, a que recolhessem um percentual das suas receitas e que esse percentual fosse destinado a fundos de universalização, fundos de fiscalização, né, e fundos de desenvolvimento das telecomunicações. São 3 fundos que as empresas, então, todo ano recolhem para uma certa quantia para esses fundos. Que com esse dinheiro, com esses recursos, seria então, se procuraria então fazer o atendimento daquelas localidades onde ficaria concentrado a menor parte da população. Normalmente são áreas de mais dificuldade de acesso, áreas menos favorecidas do ponto de vista de IDH e áreas onde tem uma população dispersa, né? A densidade de população é bem menor. Normalmente essas áreas elas devem ser atendidas com tecnologias distintas e bem aplicáveis a esse tipo de perfil, né, que normalmente são as tecnologias baseadas em wireless, em sem fio. Ocorre que a utilização desses fundos não correspondeu a que se estabelecia na lei. Então, de uma maneira geral, não se cumpriu a lei desde 1998, né, quando foi privatizado o sistema, e esses fundos não foram utilizados e até parte dos recursos do Fistel que seriam destinados à manutenção do órgão regulador da área de telecomunicações não era repassado para o órgão regulador,
sendo que o órgão regulador, então, deixou de cumprir funções de fiscalização, de intercâmbio internacional, porque não tinha recurso de um fundo superavitário que era o Fistel, que é o Fistel ainda, e que poderia ser utilizado para atendimento das populações. Então, o que eu percebo em 40 anos de vida trabalhando no setor de telecomunicações, eu já fui da Telebrás, do sistema Telebrás, já fui da Anatel, estou há 18 anos no setor privado. O que eu percebo, e falo isso com realmente dor, é que no Brasil a retórica é grande e a eficiência da implantação é muito pequena, né? O fazer se discute muito, mas se faz pouco, efetivamente. E quem sofre as consequências dessa retórica é realmente a população. Bom, como eu falei, as empresas de telecomunicações, a pergunta que se faz é, elas estão inadimplentes com alguma obrigação delas, do ponto de vista regulamentar? E a resposta é não. As empresas hoje, principalmente as grandes empresas, né, concessionárias ou autorizadas, elas atendem o que lhes foi colocado na regulamentação que elas teriam que atender. As concessionárias eram obrigadas a universalizar o serviço de telefonia. E o fizeram. Hoje, 41 mil localidades no Brasil têm o serviço telefônico fixo comutado, seja do ponto de vista individual, para aquelas localidades que têm de 100 a 300 habitantes só, e todas as localidades que têm mais de 300 habitantes têm que ter a oferta do serviço telefônico fixo comutado com acesso individual. Ocorre que 25% dessas localidades atendidas, onde a infraestrutura foi colocada lá, não comercializou um terminal de serviço telefônico fixo comutado. Zero. Né? Por quê? Ou porque a população tinha lá também a possibilidade do acesso ao serviço móvel pessoal, e hoje em dia a telefonia móvel, em termos de preço, de custo, é praticamente o mesmo do que o serviço telefônico fixo comutado, e também porque voz deixou de ser o negócio das empresas e o interesse da população. Hoje, se a gente olhar uma conta média de um usuário, um ARPO, né, que a gente fala que é a conta média de um acesso móvel, 70% desse ARPO é de dados, não é de voz. Isso na telefonia móvel, imagine vocês na telefonia fixa. Então, hoje a telefonia fixa corresponde a 13,6% de receita para as empresas, quando já chegou a 80%. Né? Se você imaginar, mas o número de terminais está caindo mais lentamente. Está caindo porque as pessoas praticamente já recebem esses acessos de graça. Então, e não usam, não geram receita. Então, o fato é que voz deixou de ser o interesse para a população. A população quer dados, a população quer voz, quer vídeo, quer streaming, quer acessar a internet, né? E é isso. E através dos dados ela consegue se comunicar. Basta ver o WhatsApp aí, que todo mundo, né, consome dados, mas fala pelo aplicativo, como se estivesse falando de um telefone convencional. Então, é importante que a gente comece a mudar o Brasil. Realmente precisamos mudar, porque não faz sentido eu, por exemplo, sair de Brasília e ir para Salvador, né, andar 1.400 km de carro e durante todo esse trajeto só conseguir acessar a internet no máximo uns 200 km. É inadmissível. E todo ano a gente é chamado e a gente participa de audiências no Congresso, né, e é discutido o assunto, né, cada um dá a sua explicação, mas o fato é que o governo, desde a criação da Anatel, sempre vendeu frequências, nos leilões já de frequência, com o objetivo arrecadatório. Então, quanto mais faturasse, mais dinheiro entrava no Tesouro e não era aplicado no setor de telecomunicações. E as obrigações de cumprimento de cobertura, etc., eram pequenas. E as empresas gastavam muito dinheiro na frequência, sobrava pouco para poder fazer investimento nos compromissos. Exatamente, atendiam aquilo que estava lá no edital, que não estava previsto atendimento de estrada, não estava previsto atendimento de aldeias, pequenos distritos, que não são as sedes distritais, municipais. Enfim, precisamos mudar isso. E o leilão do 5G vem aí no ano que vem. Todo mundo que eu conheço, que atua no setor de telecomunicações, coloca a importância de que esse leilão não seja arrecadatório, que seja
priorizado a questão da cobertura, do compromisso, que a população possa ser beneficiada com essa tecnologia, né? E que não vai ser pouco dinheiro, gente, né? O 5G é que nem o posto Ipiranga, ele hoje ele vai resolver tudo, o 5G resolve tudo, mas para botar o 5G no Brasil todo, vai demandar muito recurso, e sejamos pragmáticos, não vai ter todo esse recurso para poder atender a população. Então, nós vamos cair no mesmo caso do atendimento dos grandes centros, com 5G e etc. Quando, na verdade, a gente tem um monte de propriedades rurais, o atendimento rural, o atendimento dessas pequenas propriedades, das pequenas vilas e aldeias, que precisam ser atendidas. É pouca população que mora lá? Mas são brasileiros e não podem ficar afastados dos benefícios que a transformação digital está trazendo. O PLC que foi mencionado... Isso já acabou meu tempo? Então eu vou terminar, vou encerrar. Mas o PLC que foi mencionado, a nova lei que foi colocada, que foi aprovada agora, hoje foi publicada no DOU, ela levou 5 anos sendo discutida no Congresso. 5 anos. Quem perdeu com isso? A população. Foi a população que deixou de ser atendida. Por quê? Porque, mal ou bem, questione-se um ponto ou outro do PL, porque eu posso defender o projeto, ou agora a nova lei, em todos os aspectos, eu tenho argumentos para defendê-los, sempre. Agora, porque eu digo assim, o benefício não é para as empresas, o benefício é para a população, o dinheiro que vai ser arrecadado, que vai ser transformado em obrigação de investimento, está claro no PL, na nova lei. O governo vai dizer aonde vai ser instalado, e se for um governo sério, né? Agora, tem pessoas que por uma questão de ideológica, ou porque não concorda com o governo A, governo B ou governo C, não quer fazer que aquele governo que está presente ganhe, se alavanque em função dos recursos que vão ser angariados. Mas os recursos que serão angariados com essa nova lei poderão ser aplicados sim para atender a população, tá certo? População que não tem o acesso. Então o PL veio para... é uma boa medida, mas veio com muito atraso. Outra coisa que precisa ser feita, o FUST. O FUST faz 20 anos que não é utilizado nas telecomunicações, são 25 bilhões que nós temos e que, na verdade, tínhamos, porque esse dinheiro já não existe mais, né? Ele já está contingenciado. Então a gente tem que pensar no futuro, daqui para frente. Então é preciso que se modifique a lei. Já existiram diversas iniciativas no Congresso para que essa lei do FUST fosse modificada, para permitir que se levasse banda larga, serviço para a população carente, e não prosperaram, ficaram paradas lá no Congresso e não aprovaram. A mesma coisa com o Fistel e a mesma coisa com os demais fundos. Então, o que a gente coloca, pessoal, é o seguinte, agora está, nesse exato momento, a Anatel vem discutindo, né, e o Executivo, de uma maneira geral, vem discutindo propostas efetivas para mudar esses fundos. Anteprojetos já foram colocados para que o Executivo submeta ao Congresso a aprovação disso, e a gente tem que cobrar, a população tem que cobrar, né, a efetiva discussão, a rápida aprovação e a efetiva utilização desses recursos, para que a gente não fique mais 5, 10 anos discutindo e deixando a exclusão digital, essa população, porque pior do que o analfabetismo é a exclusão digital, tá certo? Obrigado. Então era isso que eu gostaria de falar, muito obrigado pela atenção. Ainda na perspectiva do setor empresarial, eu quero convidar o Leonardo Dias, do Solintel, para falar um pouco para a gente sobre esse aspecto. Obrigado. Obrigado, José. Gostaria de agradecer ao CGI pelo convite, em especial a doutora Flávia. É uma oportunidade muito legal estar aqui para discutir esse tema tão relevante, pensando que o papel da Solintel é esse, de defender os pequenos provedores aí, para a gente tentar com que cada vez mais a gente avance na inclusão digital no nosso país. Então, eu elenquei aqui alguns pontos que essa nova lei talvez deixou de abordar, que seria importante se a gente pensar no setor empresarial. Então, eu vou lançar os temas aqui para a gente ir discutindo e conversando e depois eu fico aberto para perguntas também e a gente vai avançando. Eu acho que antes da gente entrar na nova lei em si, a gente tem que pensar que recentemente a Anatel já fez uma alteração que, de uma forma não tão boa, impactou nos nossos clientes, que são os pequenos provedores, onde ela alterou o conceito de pequeno provedor de internet no Brasil. Então,
Antigamente o conceito era até 50 mil acessos, né? Aquela empresa era considerada pequeno provedor e hoje passa dos 50 mil para 5% do mercado nacional. Então, só para vocês terem uma noção do que isso significa, é você pegar 50 mil acessos que era antigamente e hoje passa a ser mais ou menos 1,5 milhão de acessos no SCM. Então, você pega um pequeno provedor que tem lá 1.000, 2.000 acessos, clientes, né, se a gente for comparar, 2.000 clientes, você compara um provedor desse com um provedor que tem 1,5 milhão de acessos. Então, eles estão concorrendo em igualdade de obrigações, mas vocês calculam a diferença e a dificuldade que esse pequeno provedor tem de avançar. Então, eu acho que essa alteração que a agência fez, ela impactou nos pequenos provedores, porque apenas 13 empresas foram beneficiadas com essa alteração. Se a gente for pegar no total aí de 6, 7 mil provedores no Brasil, a gente teve somente 13 empresas que foram beneficiadas. Então, a gente tem uma lei, um avanço aí para poucas pessoas. E eu acho que fazendo um gancho agora com o PLC, com a nova lei, a gente novamente vai ter esse cenário. Então, a gente tem um benefício para um pequeno grupo de empresas que são beneficiadas com essas mudanças, sendo que a gente tem aí 6 ou 7 mil empresários que geram empregos, que avançam na internet, que levam a internet onde as grandes não levam, né, no Brasil todo, no interior. Então, eu acho que isso é prejudicial. Sem contar na parte do assinante, na parte do cliente final, que ele deixa de receber um serviço com a qualidade de excelência. Por quê? Porque como essas grandes, elas não têm mais que cumprir os planos de metas, as metas de qualidade, as metas de competição, então eles acabam talvez deteriorando um pouco o atendimento para poder avançar com esse dinheiro economizado, para poder avançar em redes. Então, a gente tem que jogar isso na balança para ver até que ponto que isso é interessante ou não. Mas lembrando que para o cenário dos pequenos provedores, essa alteração não foi boa. Um segundo ponto que eu trouxe aqui para a gente pensar e discutir um pouco, e já fazendo gancho com a fala do Arthur aqui, é a previsibilidade da rede. Então, assim, o que eu quero dizer com previsibilidade de rede? O provedor, às vezes, por questões burocráticas, ele não consegue implementar uma rede num determinado município lá do interior de um dia para o outro. Então, ele vai lá, faz uma análise da viabilidade de entrar naquele município ou não. Ele vai, junto à concessionária de energia, tentar aprovar o projeto de compartilhamento de infraestrutura. Então, todo esse trâmite é demorado, é longo, demora aí, vamos colocar um prazo muito rápido aqui, mas vamos pensar em 90 dias. Então, como que esse cara que já está tentando entrar naquele município, ele já comprou todo o material que ele vai implementar lá, e de um dia para o outro o governo vem e fala, não, esse município já está dentro do nosso cronograma aqui e a gente vai liberar a verba para esse município. Então, isso causa uma insegurança no pequeno provedor. Então, se a gente tiver, como o Arthur disse, uma lista das localidades que vão ser, que o programa vai acontecer, ou alguma coisa nesse sentido, para a gente poder falar, não, pera lá, nessa localidade a gente já está entrando, eu sou a empresa X, eu já vou atender ali, eu sou um provedor regional que atua na área. Então, isso é legal, eu acho que esse é um ponto positivo, da gente ter o Anatel, o MCTIC, recolhendo essas informações para falar, não, eu tenho a previsão de entrar no município tal em 90 dias, ou alguma coisa assim. Eu acho que esse ponto foi legal, o Arthur ter trazido, mas é uma preocupação que a gente tinha lá para dar uma segurança maior para esse pequeno empresário. Eu acho que um terceiro ponto, e não menos importante aqui, que a gente tinha conversado mais cedo a respeito também, é a vantagem econômica que as teles têm com essa nova lei. Então, a aprovação desse projeto, né, desse PL 79, com a alteração da concessão da telefonia fixa para o regime privado, né, a conversão desses investimentos em banda larga vai causar, vamos chamar assim, uma concorrência desleal com esses pequenos provedores que estão lá. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, os pequenos provedores juntos atendem mais de 8.600.000 assinantes. Então, eles perdem somente para o grupo Claro. Então, para vocês verem a força que os pequenos provedores têm e como eles vêm gerando emprego, gerando inclusão digital no país todo,
e a gente aliviando essas obrigações ou fazendo com que as teles tenham esse poder de investir mais em banda larga, vai acabar com que vai ser um cenário, vamos chamar assim, devastador para os pequenos provedores. Então, essa é a preocupação nossa. Eu acho que quem entrega, de fato, como o Alex, agora citando a fala do Alex, mencionou, no Brasil muito se discute, muito se fala, ano a ano, e nada avança. Eu acho que quem tem avançado são os pequenos provedores. Eu acho que eles têm feito o papel de incluir toda a população, levando acesso lá no meio do sertão, ele leva uma fibra lá para o cara fazer esse acesso lá. Então, eu acho que você pegar e simplesmente limar esses caras do mercado, tirar eles, que já tem poucos recursos, eles já têm pouco subsídio do governo, né, para avançar, e mesmo assim, com recurso próprio, eles conseguem avançar, e a gente simplesmente passar por cima deles, eu acho que não é legal. Eu acho que não é um cenário bacana, pensando principalmente no tema do nosso painel hoje, que é infraestrutura e inclusão digital. Num quarto ponto que eu levantei aqui, eu acho que depois até o Márcio deve comentar isso na fala dele, é a não exigência do projeto técnico, como estava previsto lá no artigo 6º da PLC, para alterar o artigo 132 da LGT. Então, o que quer dizer isso? Que a atividade de telecom é uma atividade técnica. Então, por ser uma atividade técnica, ela precisa da assinatura de um responsável técnico lá para poder ser aprovado o projeto, para poder se retirar a outorga junto à Anatel. Então, se a gente for pensar que, vamos pensar nesse edifício que a gente está aqui, pensa que ele foi construído e não teve assinatura do engenheiro, não tem ninguém que responde se esse edifício cai ou alguma coisa assim. Então, isso é muito perigoso, vamos chamar assim. Eu acho que não deveria ter sido tirada essa obrigação. Então, reforço que depois talvez o Márcio entre nesse tema, mas a gente acha que por ser atividade técnica, tem sim que ter o projeto técnico, tem sim que passar, a gente continuar com essa obrigação. Eu trouxe mais 2 pontos só, ainda tem um pouquinho de tempo ali, mas a não comprovação de regularidade fiscal. O que quer dizer isso? Que eu sou empresário hoje, eu vou lá e cumpro todas as obrigações que eu preciso cumprir, eu mantenho em dia todos os meus pagamentos perante União, Estado e municípios e tal. E com essa nova lei, essa obrigação deixa de existir. Mesmo eu estando devedor para a União, devedor para o Estado, eu posso ainda tirar a outorga e entrar na atividade de telecom. Isso não é saudável, isso não é bom para o mercado como um todo, né? E um último ponto que eu acho que é importante abordar, fugindo um pouquinho só do tema aqui, mas eu acho que a gente perdeu mais uma vez a oportunidade de, nesta nova lei, definir os conceitos de SCM e SVA, que é o Serviço de Comunicação Multimídia e o Serviço de Valor Adicionado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as teles, às vezes, abusam um pouco desse cenário do SVA para conseguir algumas vantagens aqui ou ali. Então, eu acho que se, de fato, a gente conseguisse conceituar isso e delimitar o que seria SVA, o que seria SCM, eu acho que seria muito oportuno. Então, mais uma vez, eu acho que perdemos uma oportunidade importante aqui. De novo, agradeço, fico aberto para perguntas. Vamos embora. Obrigado, José. Já foi. Obrigado, Leonardo. Quero convidar agora o Márcio Patusco, do Clube de Engenharia, representando aí a visão do terceiro setor. Boa tarde a todos, todas. Gostaria de agradecer a CGI-BR pelo convite em meu nome, em nome do Clube de Engenharia, para estarmos aqui discutindo o assunto que talvez seja o assunto do momento no setor de telecomunicações, né? Que é as consequências da aprovação do PLC 79. Do meio. Apesar de sermos a 9ª economia do mundo, né, através da medição do FMI, do Fundo Monetário Internacional, nós somos o 66º país em índice de implementação de tecnologia de informação e comunicações. Somos o 72º
em implementação de redes. Somos o 79º em velocidade de internet, abaixo da média mundial. Temos 24 milhões de domicílios não atendidos, representando 1/3 de domicílios, 24 milhões de domicílios não atendidos. A competição é incipiente em banda larga na maioria dos municípios brasileiros. E as desigualdades regionais em banda larga são acentuadas, principalmente em relação ao sudeste do Brasil e em relação ao norte e ao nordeste. A gente pode ver isso mais claramente nos estudos do CETIC-BR, que apresenta exatamente as classes C, D e E, com atendimento bastante inferior às classes A e B, e o atendimento rural ainda bastante inferior ao atendimento urbano. Ou seja, nós temos desigualdades sociais e regionais que persistem através dos anos. Então, a necessidade de mudança ela é praticamente óbvia, já tinha sido caracterizada na Conferência de Comunicações que a gente teve no Brasil em 2009, no sentido de aumentar a penetração da infraestrutura de telecomunicações, diminuir as diferenças de atendimento regionais e sociais, colocar o foco em serviço essencial à população, que na época da privatização era a telefonia pública, hoje a telefonia fixa, né? Hoje já não é mais o serviço mais essencial. O essencial hoje em dia é banda larga. Fomentar a competição, que é incipiente ainda bastante em relação à banda larga, e atrair investimentos. No sentido da gente entender melhor o que significa essa migração, né? A gente tem que a telefonia fixa, que é hoje o serviço essencial, ela praticamente suporta a internet fixa. Praticamente todos os recursos da telefonia fixa e da internet fixa, elas se confundem, né? Tanto no backbone, quanto no backhaul e tanto na última milha. Essa infraestrutura toda, né, na verdade, o que a gente chama de bens reversíveis da telefonia fixa, né, são cerca de 40 milhões de itens que são avaliados em dezenas de milhões de reais. Essa infraestrutura é basicamente a mesma e o aproveitamento da infraestrutura da telefonia fixa é feita pela banda larga, pela estrutura da banda larga fixa. Essa preocupação ela é muito maior no sentido de aproveitamento efetivo da infraestrutura de banda larga, em que é feita através dos XDSL que a gente tem hoje em casa, mas também têm sido feitas várias iniciativas no sentido de recomendações na OIT, órgão da ONU que faz recomendações e padronizações de telecomunicações, no sentido de velocidades maiores nesses cabos de telefonia. Então, hoje já se pode ter velocidades da ordem de 1 gigabit por segundo em cabos de telefonia. Está em andamento experiências de campo e de laboratório, no sentido de se colocar 10 gigabits por segundo em um par de telefonia fixa. E também no sentido de explorar e dar atendimento a áreas que não podem ser atendidas por meios normais, meios físicos, fixos, o satélite em banda Ka atualmente equipa o nosso satélite SGDC-1, exatamente no sentido de atender localidades remotas que não têm atendimento pelos meios convencionais. O encaminhamento das mudanças foi inicialmente tentado através do Plano Nacional de Banda Larga, em 2010, que não teve a repercussão adequada. Logo em seguida, as entidades da sociedade civil apresentaram uma proposta no Ministério das Comunicações, no sentido de transformar a banda larga fixa em serviço público, também em regime público, né?
exatamente para se dar a possibilidade de se ter metas de universalização, tarifas módicas e utilização do FUST, que até então não era utilizado. E mais recentemente, o PLC 79, que acaba de ser sancionado, que faz a antecipação do final da concessão do STFC. Em relação ao PLC 79, a gente tem a comentar que ele tem vários problemas intrínsecos. Ele tem vários problemas intrínsecos, né? O primeiro é que ele não segue o que estabelece a Lei Geral de Telecomunicações e os contratos de concessão para os bens que retornam à União no final dos contratos. Todos aqueles bens reversíveis, 40 milhões de itens, que hoje perfazem cerca de dezenas de bilhões de reais, eles devem retornar à União no final dos contratos. E o PLC não tem esse entendimento a respeito dos bens reversíveis. Ele repassa toda a infraestrutura de telecomunicações do STFC às concessionárias sem contrapartidas claras de aplicação dos recursos. Se equivoca no valor da adaptação da concessão para autorização apenas a partir da migração e não no início das concessões de telefonia fixa. Estabelece renovações de frequências e posições orbitais sem licitação, tendo, obviamente, aí uma recusa de recursos através de licitações que rendem muito mais do que uma mera renovação automática. Fomenta ainda mais a concentração nas grandes operadoras, que são as detentoras, hoje em dia, das frequências e das posições orbitais. Eu tomei a liberdade de tirar um trecho de um acórdão do TCU a respeito do PLC 79, que diz exatamente, textualmente, o seguinte: não impelir as concessionárias a prestar as devidas contas dos bens reversíveis, como vem fazendo a Anatel, significa, em última análise, consentir que se apropriem de parte de um patrimônio bilionário, sem que tenham pago sequer um centavo por isso, bem assim, anuir com o seu enriquecimento sem causa, em detrimento do interesse público e dos reais proprietários a partir de sucessivas violações legais e contratuais. Esse acordo do TCU é de 11 de setembro de 2019, horas antes da aprovação no Senado do PLC 79. A grande divergência do TCU em relação ao PLC 79 é exatamente na visão dos bens reversíveis. O TCU diz que os bens reversíveis, todos os bens devem retornar à União no final do contrato. E a visão do PLC 79 e da Anatel, incorporada pela Anatel, é que esses bens são essenciais, só devem ser retornados à União os bens essenciais à continuidade do serviço, e não todos os bens, como afirma o TCU. Portanto, concluindo, né, a situação da banda larga fixa no Brasil apresenta inadequações. Obrigado. Mudanças para ampliar o atendimento da banda larga são efetivamente necessárias, e não tem quem discorde disso. A banda larga deve ser o foco das políticas públicas do setor de telecomunicações no Brasil. Isso é exatamente porque a banda larga hoje perpassa todos os segmentos da sociedade. O PLC 79 não estabelece de uma forma aceitável de mudança do cenário de desenvolvimento da banda larga. Sancionado em 3 de outubro de 2019 pela Lei 13.879 de 2019, apesar dos posicionamentos do TCU, dos provedores de internet e da sociedade civil. O que a gente recomendaria, né, nós da sociedade civil, recomendamos uma maior discussão para um efetivo marco regulatório para as comunicações nacionais, com garantias explícitas da aplicação dos recursos de forma adequada. Obrigado. Também a visão do terceiro setor e concluir o nosso painel aqui nas apresentações, eu convido a Flávia Lefebvre, do Intervozes. Boa tarde a todas e todos. Coincidentemente, né, e no modo de ver de nós da campanha Banda Larga é um Direito Seu e da Coalizão Direitos na Rede, que é um coletivo integrado por mais de 30 entidades, que fez uma oposição
ao PLC 79, sim, durante muitos anos a gente tinha uma proposta alternativa e hoje continua tendo uma proposta, né? E uma das razões, né, dos fundamentos para justificar a aprovação desse projeto foi dizer o seguinte: olha, nós precisamos de uma adaptação no modelo. A telefonia fixa deixou de ser o centro das políticas públicas. Hoje, o centro das políticas públicas deve ser o acesso à banda larga, o acesso à internet, na verdade, com o que nós, da campanha Banda Larga, da Coalizão Direitos da Rede, sempre concordamos, né? E a telefonia fixa não tem mais interesse para a sociedade brasileira. Nós concordamos que o serviço da telefonia fixa, de fato, ele perdeu interesse para a sociedade. Mas a infraestrutura que dá suporte a esse serviço, e quando eu falo da infraestrutura, eu não estou falando só das redes propriamente ditas, dos pares metálicos, dos backbones e de outros imóveis e de equipamentos, mas estou falando também dos dutos, né, que são obras de engenharia civil que passam pelo Brasil inteiro para conduzir essas redes que levam a telefonia e os serviços de telecomunicações para todo o Brasil. Esse gráfico é da Anatel, com dados atualizados até agosto agora desse ano, e essa parte cor-de-rosa, como vocês podem ver, corresponde ao DSL, o quanto da banda larga fixa hoje ainda passa pelas redes que são públicas. São redes públicas porque associadas aos contratos de concessão de telefonia fixa. Então, quando a gente fala de bem reversível, que fala assim, os equipamentos lá da telefonia fixa que não tem interesse, a gente está falando dessa faixa gorda, cor-de-rosa, e de alguma coisa ali de baixo. Nós temos muito pouca infraestrutura de fibra, a gente precisa de muito investimento, né? E mostrar aqui também que o serviço que foi prestado em regime privado durante todo o tempo, desde as privatizações até aqui, ele também não evoluiu como a gente queria que ele evoluísse. Ainda que a população utilize muito esse serviço, ela utiliza por falta de alternativa, porque, na realidade, o que as pessoas prefeririam, e é melhor, e as classes A e B, como a gente vai ver, elas optam por ter acesso à banda larga fixa, além de ter acesso à internet pela rede móvel, mas é o acesso mais seguro e é o acesso que permite que finalidades da inclusão digital sejam de fato cumpridas. O serviço prestado em regime privado, isso são dados de 2018, não levaram a que a gente de fato universalizasse. De acordo com a UIT, a recomendação é que uma antena de celular deva suportar entre 1.000 e 1.500 usuários. A média em São Paulo, que é um mercado grande, suprido de bastante infraestrutura, né, a média é 3.500. Mas você tem locais da periferia que numa antena tem 18.500 usuários pendurados, ou seja, um acesso bastante restrito, bastante instável e bastante diferente dos acessos que as classes A e B possuem. Aqui a gente tem também dados até agosto de 2019, o serviço móvel, né, de acordo com a Anatel, prestado no pré e no pós-pago. Temos os dados, eu não vou repetir aqui, o Patusco já falou, eu não quero perder meu tempo, mas quero lembrar o seguinte, que os acessos de domicílio à internet, muitos deles, né, especialmente nas classes C, D e E, eles estão ainda vinculados ao acesso móvel e, portanto, com franquia, com limite e com acesso restrito depois que acaba a franquia, quando as pessoas não acessam a internet, mas acessam Facebook e WhatsApp. Aqui os acessos individuais, aqui a gente reitera, eu já mostrei esse slide ontem, mostrando como o acesso é desigual e como ele afeta o tipo de uso que se faz da internet.
como se restringe, né, as pessoas, né, os cidadãos, os brasileiros, têm suas atividades muito mais relacionadas aos usos que esse acesso restrito e de baixa qualidade tem oferecido, com problemas para a nossa democracia, como a gente assistiu em 2018. Aqui a gente tem uma evolução dos investimentos em telecomunicações, né, como eles caíram durante um tempo e que os acessos cresceram, né, por conta da atuação dos pequenos provedores que, sem estarem assistidos por uma política pública consistente para liberar investimentos, facilitar recursos para essas pequenas e médias empresas crescessem, mas assim os maiores investimentos foram feitos pelos pequenos provedores. Nós questionamos os entraves regulatórios ao PLC 79, que agora é essa lei, 13.879, por esses motivos. Insuficiência de investimentos em rede de banda larga não foram resultado influência do regime público, a não utilização do FUST não se deu por conta do regime público, muito pelo contrário, e as perplexidades e inconsistências que envolvem os aspectos econômicos dos contratos de concessão e os bens reversíveis não são consequências da Lei Geral de Telecomunicações. Aqui eu trago trabalhos do Tribunal de Contas da União, que acompanhou a atuação da Anatel no controle econômico-financeiro dos contratos de concessão, mostrando problemas, uma atuação omissa da Anatel em controlar bens reversíveis e controlar a evolução dos aspectos econômicos dos contratos de concessão. Nós temos um problema gravíssimo, que é uma discordância em relação ao valor que esses bens reversíveis têm. Esse documento que está aqui é um documento da Anatel, que mostra que, em 2013, o valor presente líquido estimado pela Anatel das redes de acesso e das redes de transporte era de 71 bilhões de reais. Porém, a Anatel tem dito que toda a massa de bens reversíveis, além das redes, vale hoje apenas 17 bilhões de reais. O TCU identificou também que, decorridos 10 anos do processo de privatização, a Anatel não tinha desenvolvido mecanismos de acompanhamento da evolução e dos aspectos econômicos do contrato de concessão. Nós entramos com uma ação na Justiça em 2011 para garantir que houvesse mais controle dos bens reversíveis. Ganhamos em primeira e em segunda instância. Essa decisão ainda não transitou em julgado, mas o TRF determinou que a Anatel e a União apresentassem as listas de bem reversível, sob pena de a gente ter perdas significativas e de soberania e possibilidade de exercício de soberania sobre as redes de telecomunicações, que são estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do país. Aspectos problemáticos do PLC 79. E que agora é uma lei, infelizmente, e que a gente tem que lamentar. Ele, em descompasso com o que diz a Constituição, ele desobriga a União de ser a grande responsável pelo acesso de serviços que sejam de interesse público e essenciais. Ele altera o parágrafo 1º do artigo 65 da LGT e diz que serviços essenciais e de interesse público não necessariamente devem estar no regime público. Um outro aspecto muito grave são esses dois dispositivos que agora estão aprovados e que dizem o seguinte: para a alteração, a migração dos contratos que hoje são de concessão passando a contratos de autorização, o valor que se vai apurar não se vai considerar todo o passado de 1998 até agora. A gente vai considerar a diferença entre a expectativa de ganho da exploração do serviço em concessão ou da exploração do serviço em regime de autorização. E também despreza, como o Márcio Patusco já disse aqui, classifica e dá um tratamento para a questão dos bens reversíveis de uma forma que o Tribunal de Contas da União absolutamente não concorda. Nós defendemos um outro projeto, existe um anteprojeto para alterar a lei do FUST e, de fato, vincular
a utilização desses recursos a políticas públicas de expandir e democratizar a infraestrutura de telecomunicações para todo o país. Isso ainda está em discussão, tanto no Ministério da Ciência e Tecnologia quanto no Congresso Nacional. Porém, nós entendemos que, apesar da aprovação desta lei, nós teremos muito pela frente, especialmente por conta do que foi decidido pelo Tribunal de Contas da União agora, dia 11 de setembro, aliás, uma data sugestiva, né? No que diz respeito aos aspectos econômicos. A Anatel tem 210 dias para levantar todos os aspectos econômicos relativos aos bens reversíveis, e esses bens reversíveis, não só os que ainda são reversíveis, mas bens que foram vendidos em desacordo com a legislação, que o valor desses contratos sejam considerados para se avaliar qual é o valor dessas concessões, para a gente passar agora para essa fase da prestação, da contratação dos serviços em regime de autorização. São essas as minhas considerações. Eu agradeço, me coloco à disposição para os debates e convido todos e todas a acompanharem essa questão muito de perto, porque a gente está falando de um patrimônio, né, público, né, que representa mais de 100 bilhões de reais. Muito obrigada. Eu quero agradecer, então, a todos os nossos painelistas, fazendo aqui rápido resumo, o Arthur do MCTIC falou da nova lei, destacou a importância da expansão da banda larga móvel para o interior e para as áreas rurais, a banda larga fixa para as escolas urbanas e a publicidade dos investimentos. O Paulo Sinando do TCU nos falou sobre os pilares para a inclusão digital, as causas da exclusão digital, o diagnóstico da política pública de banda larga, os riscos da nova lei, a situação do FIRST, e nos trouxe algumas palavras de cautela. A Cristiana nos falou nos trouxe preocupações com relação à invisibilidade das infraestruturas, necessidades das redes comunitárias face ao PLC 79, a renovação do espectro eletromagnético, o ajuste na lei do FUST e a infraestrutura e economia feminista, como um exemplo. O Alex nos trouxe, no seu pronunciamento, nos falou sobre os investimentos do setor privado de telecomunicações, o foco nos locais de maior densidade populacional, a baixa eficiência no Brasil, que precisamos mudar o Brasil para telecom baseada em banda larga, destacou a inadimplência do governo com relação ao cumprimento da própria Lei Geral de Telecomunicações. O Leonardo Dias nos trouxe uma visão de um cenário devastador com relação à previsibilidade da rede, o trâmite burocrático, o ajuste na lei que define os provedores de acesso à internet, o problema para os pequenos provedores e a sua preocupação com a concorrência das operadoras com os pequenos provedores depois da nova lei. O Márcio Patusco e a Flávia, representando o terceiro setor, focaram essencialmente no PLC 79 e os problemas com os bens reversíveis. E a Flávia nos colocou também a preocupação com o posicionamento da Anatel e as mudanças que precisam ser feitas na lei do FUST. Então, nesse momento, eu quero abrir a perguntas da plateia. Não temos mais perguntas remotas e quero abrir o microfone a perguntas da plateia. Temos cerca de 15 minutos ainda para a gente encerrar essa sessão. Boa tarde, meu nome é Ricardo Vieira. Queria fazer uma pergunta para o Leonardo Reis. Eu queria saber quais são os maiores desafios dos pequenos provedores aí que atuam com acesso à internet em âmbito regional. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Renata, eu sou do Barão de Tararé, da Coalizão Direitos na Rede e do FNDC. Eu queria perguntar à mesa, com a aprovação, né, com a sanção agora, né, a transformação do PLC 79 em lei, que mecanismos o Estado brasileiro terá de promover a inclusão digital e
definir metas de universalização de um serviço essencial como banda larga. Porque a lógica da privatização, o debate político que gerou a LGT, tinha como princípio de que o serviço essencial deveria ser universal para a sociedade brasileira. Por isso a gente tinha metas de universalização. Agora, o termo universalização deixou de existir, né? Então, a gente fala em massificação, em interiorização, mas, quando a gente fala isso, nós estamos excluindo milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de brasileiros. Que política pública, que mecanismo legal nós teremos para forçar ou impor um processo de universalização do acesso à banda larga a partir de agora? Bom, podemos começar então com as respostas. Em primeiro lugar, Leonardo, por favor. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Eu acho que com essas alterações que a gente vem sofrendo, como eu citei lá de trás, aquela primeira alteração da Anatel, e agora com a aprovação do PLC 79, eu acredito que a competição fique cada vez mais acirrada, e aquele provedor, aquele pequeno empresário que não tiver uma boa governança dentro da sua empresa, não tiver um crescimento organizado, sustentável, ele vai ser, vamos chamar assim, engolido pelo mercado. Então, eu acho que se você organizar a casa, ajeitar a casa e aguardar, não ficar só sentado aguardando, né, e sim arregaçar as mangas e ir para cima, eu acho que esse é um cenário. Então, é um desafio muito grande que eles terão a partir de agora. Obrigado de novo pela pergunta, Ricardo. Okay, obrigado. Paulo, você quer endereçar a segunda questão para começar aqui a mesa? Obrigado pela pergunta, Renata. Só, como a gente foi muito citado aqui, né? Acho que vocês falaram mais sobre o TCU do que eu. Só para relembrar, né? Essa decisão de 2019, de 11 de setembro, na verdade não foi uma decisão. A decisão foi em 2015. Foi só o julgamento de um recurso que a Anatel apresentou sobre o item específico da terminação do TCU. Não é que o TCU firmou posição em 2019. Aliás, sobre bens reversíveis, o TCU vem apontando deficiências desde que a gente acompanha a Anatel. Em 2010, por exemplo, foi a época da fusão da Brasil Telecom com a Oi, o TCU já apontou deficiência no controle dos bens reversíveis pela Anatel. Em 2001, a CGU, né, a Controladoria Geral da União, já apontava, 2001, 3 anos após a privatização, deficiências da Anatel no controle dos bens reversíveis. Então, não foi uma decisão que o TCU tomou agora, né, relacionada à lei, não tem nada a ver com isso. É a decisão de 2015 que foi julgado um recurso, como tem recurso nos tribunais, um recurso da Anatel. O TCU também, ele não é contra a lei, não cabe o TCU a lei, o TCU apenas, a lei, como eu falei, é um critério para o TCU. Então, aprovada a lei, o TCU vai ver o que está escrito na lei e ver se a Anatel, os decretos estão seguindo a lei e está sendo implementado de acordo com o previsto na lei e na Constituição, né? Em relação ao que a Renata, né, acho que o nome é esse, desculpa, Renata, realmente o termo universalização está associado ao serviço público, né? Estava associado aos contratos de concessão do STFC, lá que tinha o PGMU, que é o Plano Geral de Metas de Universalização. Esse instrumento não vai existir mais, porque vai ser um termo de autorização e não mais um contrato. E eu acho que o Arthur e o Alex podem falar melhor, mas eu acredito que as obrigações não seriam mais obrigações de universalização, mas seriam compromissos que seriam a serem estabelecidos pela Anatel ou pelo Ministério, nas licitações, na migração, no uso do FUST, ou no termo de ajustamento de conduta, ou qualquer acordo, qualquer mecanismo que use o dinheiro público, ser o momento da Anatel e do Ministério imporem essas obrigações, né? Então, no leilão do 5G, como o Alex falou, por exemplo, em vez de ser arrecadatório, depende, cabe ao governo, também o TCU não define nada disso, quem define é o governo, definir se ele vai ser arrecadatório, ou se vai ser de compromisso, ou algo no meio aí. Então, cabe à Anatel e ao Ministério definir onde vai ser usado esses recursos. Então, obrigado. Obrigado. Bom, Arthur, você quer falar um pouco? Sim, responder essa segunda pergunta sobre os mecanismos que permanecem, né, para ampliar a banda larga. Do meu ponto de vista, a Lei 13.879, ela não reduz os mecanismos existentes para a expansão da banda larga, ela aumenta os mecanismos existentes.
porque ela cria um mecanismo que não existia. Ela cria um mecanismo de eu trocar os custos trazidos a valor presente, né, com manutenção de rede de telefonia fixa por investimentos em banda larga. Então, ela acrescenta esse mecanismo. A Lei 13.879, ela não acaba com o regime público. O regime público continua existindo na Lei Geral de Telecomunicações. Um novo serviço pode vir a ser instituído, se for de interesse e se fizer sentido do ponto de vista econômico, né? Mas o regime continua na lei. O que a Lei 13.879 faz, ela retira a telefonia fixa do regime público, mas o regime em si continua existindo. Então, assim, afora a própria conversão de recursos da telefonia fixa em banda larga, os mecanismos permanecem os mesmos. E se o FUST nunca foi usado até hoje, tudo mais constante nunca será usado. Por isso que é importante que a gente altere a lei do FUST para viabilizar que aí sim ele seja utilizado para o que interessa. Obrigado. A Cristiana quer falar, depois o Alex, depois... Obrigada. Tentando comentar um pouco, né, a fala da Renata. Enfim, eu acredito que agora a gente tem poucos mecanismos. Na verdade, embora a LGT já prevesse, né, tipo, essa garantia de acesso, de universalização, a gente sabe, enfim, que nem o Poder Executivo, nem a Anatel davam conta, né, de garantir, né, esse acesso. Eu acho que, de fato, o regime público, eu discordo, né, do Arthur Coimbra. Eu acredito que, de fato, esse regime público ele desaparece porque, enfim, se você substitui os custos com a telefonia fixa por investimentos na banda larga, que é um regime privado, você acabou com... Então, o regime público vai dizer respeito ao quê, exatamente, né? Então, na verdade, a gente deveria incluir a banda larga no regime público, né? Talvez uma opção seja a gente se acirrar ao que diz o Marco Civil da Internet, né, que garante o caráter essencial da banda larga, mas, enfim, até agora a gente tem conseguido muito pouco nessa área. Então. Alex, você. Bom, vou responder a pergunta da Renata com relação aos mecanismos. Bom, Renata, você deve ter percebido da fala dos nossos colegas aqui da mesa que uma preocupação que passa por eles é a questão com relação aos bens reversíveis, né? A outra questão também os pequenos provedores dizem: mas vai fazer competição, vão usar o dinheiro para fazer competição com a gente. Gente, o PL, agora a lei, não fala nada disso. A lei diz que todo e qualquer ganho proveniente da adaptação da concessão para a autorização deve ser transformado em obrigação de investimento, compromisso de investimentos. Enfim, e que vão fazer parte dessa autorização especial que será emitida, que vão constar do anexo, né? E as empresas vão ter que atender. Uma outra questão que deve ser colocada é o seguinte: a lei não estabelece como vai calcular. Então, as preocupações que estão sendo externadas aqui, se os bens reversíveis são 40 mil milhões de itens, se são 10 milhões, se vão custar 5 bi, 10 bi, a lei não fala sobre isso. A lei diz que caberá ao Executivo definir a metodologia, definir e apurar o valor. Então, quem vai fazer isso? É o Executivo, seja na pessoa da Anatel, seja na pessoa de algum outro organismo, e com acompanhamento de quem? Dos órgãos de controle, do próprio TCU. O TCU vai estar lá acompanhando, né? Uma outra coisa que é importante dizer é que a nova lei não diz nenhuma linha no momento de que aonde vão ser aplicados os recursos, né? Me causaria muita estranheza se um executivo do governo, resolvesse aplicar o dinheiro, né, justamente onde já tem um provedor lá de pequeno porte atendendo a localidade.
Ora, se o objetivo é atender a quem não tem o serviço, ou aonde o serviço é prestado de forma inadequada, né, me causaria estranheza isso acontecer. Então, o que na verdade perpassa todas essas indicações é a falta de credibilidade no governo, no executivo. Se o executivo vai ter a capacidade de identificar as localidades, né, de forma adequada, se vai usar o dinheiro de forma adequada, etc. Bom, aí, gente, aí extrapola a minha possibilidade de interpretação, porque, no fundo, essa lei não foi criada neste governo atual. Foi criada no governo da presidenta Dilma, depois passou pelo governo Temer e agora está respingando no governo Bolsonaro. Então, a gente acredita que o executivo de qualquer governo deva querer o bem do país, deva querer ter um mínimo de competência para poder definir as localidades. E não só localidades, porque o que é importante dizer também é o seguinte: o dinheiro pode ser utilizado para levar a fibra, como o Arthur colocou, para os municípios, expandir os backhauls, que vão beneficiar quem? Os pequenos provedores. Então, a questão é a seguinte: os requisitos, nós vamos ter, através do PLC, recursos para atender a população carente, vamos ter, através dos leilões de radiofrequência, né, do 5G, por exemplo, recursos para colocar, nessas localidades, vamos ter através do FUST, que se o FUST for alterado realmente, né, esse dinheiro é da União, a União pega esse dinheiro, faz uma licitação, quem ofertar o menor preço para atender a localidade por 20 anos, com o menor custo para o usuário, vai ganhar a licitação. Então, existem inúmeros requisitos para você conseguir atender a população carente. Obrigado, Alex. Vou passar para a Flávia. Olha, eu queria dizer o seguinte: para mim, uma mudança mais sensível na lei foi justamente retirar o que estava previsto de que, quando um serviço fosse considerado essencial, obrigatoriamente o Estado tem que se responsabilizar pela sua prestação. Quando um regime está no regime público, existe automaticamente a garantia de prestação com continuidade e modicidade tarifária. Nesse momento, quando se libera, né, que serviços essenciais, obrigatoriamente, ainda que possam também ser prestados em regime privado, como hoje acontece com a telefonia fixa, mas que obrigatoriamente eles sejam prestados em regime público, especialmente nas localidades não atendidas, né, você garante modicidade tarifária, qualidade na prestação de serviço e garantia de continuidade na prestação de serviço. Então, isso é uma perda significativa que nós tivemos, inclusive porque a Constituição atribui ao Estado, aos serviços públicos, e as telecomunicações prestadas no regime público ou privado são serviços públicos, que o Estado se responsabilize por isso. Então, uma lei, quando retira essa obrigação do Estado, ele tira alguma coisa muito importante, muito cara para a democratização do serviço. E o outro aspecto importante é dizer o seguinte: nós vamos trocar os recursos dos contratos de concessão por novos investimentos. Bom, agora a lei está aprovada. Então, nós temos que acompanhar muito de perto, porque a indicação que a gente tem é que os critérios que estão sendo utilizados para a Anatel para valorar, né, os bens associados aos contratos de concessão e para trocar por compromissos, não são obrigações, mas, como já se disse aqui, são compromissos de novos investimentos e democratização, existe uma controvérsia de valores enorme entre o que nós da sociedade civil e alguns órgãos de controle apontam e o que a Anatel tem indicado. Especialmente, gente, a questão das redes, porque quando as redes são públicas, elas estão sujeitas a obrigações de compartilhamento, a definição de preço para a exploração industrial dessa rede pelos órgãos reguladores, pela agência reguladora, e tudo isso a gente vai perdendo. Por isso que a gente diz que essa lei, ela é a privatização da privatização. A gente está perdendo a soberania sobre as redes públicas e a gente está tendo uma negociação, poderá ter, eu espero que não tenha, mas a gente poderá ter uma troca extremamente injusta, uma concessão que foi explorada com grandes ganhos durante tanto tempo e a sociedade não se apropriar desses ganhos para novos investimentos em banda larga. Então, queria fazer esses comentários.
Ok, obrigado. Temos aí a oportunidade para mais uma última pergunta. O nosso tempo já está esgotando. Então, por favor, se você puder direcionar a pergunta, porque se for para a mesa, nós não vamos sair daqui hoje. Obrigado. Microfone, por favor. Não. Alô? Ótimo. Agora obrigado. Sim. Boa tarde, eu sou Fabrício, da Coalizão Direitos na Rede. Na verdade, eu venho até aqui muito agradecendo esse debate, que é muito caro também à própria coalizão, em que vários membros estão na mesa, mas nós queremos trazer aqui uma preocupação da Coalizão Direitos na Rede quanto à eleição para os membros da sociedade civil para o Comitê Gestor da Internet. Portanto, os membros da coalizão que também fazem parte, que estão logo após a minha aqui, farão uma leitura breve de uma carta muito simples, mas que é muito cara a esse momento da governança da internet brasileira. Nós estamos encerrando o painel. Não, já estamos encerrando o painel, porque já são 16 horas, então eu vou conceder a palavra para vocês lerem a carta e eu vou fazer também a finalização em nome da coordenação do fórum. Carta pública ao CGI-BR sobre as eleições dos representantes da sociedade civil. A Coalizão Direitos na Rede, uma rede formada por mais de 35 entidades do terceiro setor, que atua em defesa de uma internet livre e aberta no Brasil, aproveita a oportunidade da realização do 9º Fórum da Internet no Brasil para manifestar a preocupação com o atraso no cronograma de instauração do processo eleitoral dos representantes da sociedade civil para o Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI é uma iniciativa reconhecida mundialmente pelo seu modelo institucional, assentado na estrutura multissetorial e na participação dos diversos segmentos nas discussões e atividades do órgão. Esse modelo é ancorado nas escolhas de seus integrantes por meio de processo eleitoral, que assegura a participação efetiva e concretiza a multissetorialidade na prática. A eleição por segmento é a etapa fundamental para a garantia da eficácia plena das atribuições estabelecidas pelo Decreto 4829 de 2003 e pelo Marco Civil da Internet, especialmente num cenário em que a defesa de direitos fundamentais no ambiente da internet se faz cada vez mais essencial. Sendo assim, de acordo com o disposto no referido decreto, consideramos: 1. Já estamos em outubro de 2019 e até agora o processo eleitoral para a renovação dos mandatos que vencerão em maio de 2020 não foi instaurado. As fases do processo de formação dos colégios eleitorais de cada setor representado no CGI, bem como a indicação dos respectivos candidatos e o processo de votação, são etapas complexas que demandam bastante trabalho burocrático por parte do NIC-BR. A demora injustificada na instauração das eleições causa prejuízos tanto para os atores da sociedade civil quanto para o funcionamento do CGI, cujas atividades correm riscos de paralisação a partir de junho de 2020. 2. As atas das últimas reuniões do CGI mostram debates em torno do fato de que as eleições vêm ocorrendo de acordo com essa dinâmica, apesar de o Decreto 4829 de 2003 não exigir a publicação de portaria editada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações para iniciar o processo eleitoral da sociedade civil. 3. Vincular a abertura do processo eleitoral à publicação de portaria não encontra respaldo legal e submete o funcionamento do comitê a interesses políticos e governamentais, que não deveriam contaminar o funcionamento do CGI, que não detém natureza jurídica de órgão público. Diante do exposto, defendemos: 1. A instauração imediata do processo eleitoral para a eleição dos representantes da sociedade civil, a fim de que se garanta o direito das mais variadas organizações a atuarem de forma consistente para a eleição de seus respectivos representantes. 2. A restauração do direito dos eleitores do terceiro setor de votarem em 4 candidatos, tendo em vista que, nas últimas eleições de 2016, ao arrepio do que estabelece o Decreto 4829/2003, parágrafo 5º do inciso 2º do artigo 6º, tal direito foi restringido a apenas um candidato, limitando injustificadamente a possibilidade de articulação entre as diversas entidades participantes do processo eleitoral. Sendo assim, entendemos que o processo eleitoral a ser instaurado deve retomar este direito, adequando-o ao que está previsto no referido decreto. Manaus, 4 de outubro de 2019, peço licença para entregar a nossa carta ao representante do MCTIC, Arthur Coimbra.
Prezados participantes, estamos chegando ao final do nosso 9º Fórum da Internet no Brasil. Temos pela frente apenas mais uma sessão de palestras e eu quero, nesse momento, fazer os agradecimentos, mais uma vez, ao suporte da assessoria, na pessoa do nosso querido Carlinhos e do Vinícius, aqui presentes. Quero agradecer a Natália pela condução pela condução do programa de jovens. Temos hoje 30 jovens aqui participando. Quero agradecer as meninas aqui que nos auxiliam. Quero agradecer também aos coordenadores do comitê de programa, professor Flávio Wagner, aqui presente, a mobilização, que esse ano foi a nossa novidade, que nos permitiu chegar a quase 1000 inscrições no Fórum esse ano aqui em Manaus, da professora Tanara Lauschner. Agradeço muito aos nossos queridos painelistas que nos puderam vir aqui a Manaus, que nos permitiram trazer e discutir as questões que estão sendo debatidas aqui no fórum, aos moderadores, aos relatores e, especialmente, ao Estado do Amazonas e aos amazonenses pela calorosa acolhida. Muito obrigado a todos.